Continuando a correção, agora começando a parte 3. Na questão número 11, nós temos o seguinte. O desenho abaixo representa o projeto de um escorregador que será instalado em uma praça. Nesse projeto, estão indicados a medida da altura, 1,8 metros, está aqui, e o ângulo de inclinação em relação ao solo, 50 graus. O comprimento do escorregador é... Então, o objetivo deste problema é encontrar essa medida x aqui. Então, observe aqui nosso triângulo retângulo. Em relação ao ângulo de referência, nós temos a medida do cateto oposto e da hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, nós usamos seno. Seno de 50 graus. Cateto oposto primeiro, depois a hipotenusa. Pronto, então olhando na tabela, o seno de 50 graus, 0,8. Então, nós temos aqui 0,8, que é igual a 1,8 sobre x. Pronto, completa com 1 e multiplica cruzado, como fizemos todos os outros. Pronto, então, 0,8x vai dar 0,8x. E 1,8 vezes 1, 1,8. Então, para descobrir o comprimento desse escorregador, basta dividir 1,8 por 0,8. 1,8 dividido por 0,8, 2,25 metros. 2,25 metros. Então, se você conseguiu chegar até aqui e marcou a alternativa D, você está de parabéns, acertou o problema. Questão número 12. Um dos pontos turísticos da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, é a Praça Tiradentes. Um estudante resolveu medir a altura do monumento dessa praça conforme a figura a seguir. Está aqui o nosso triângulo retângulo, a altura do monumento, a distância do monumento até, acredito eu, o menino, e aqui a hipotenusa. Então, o que ele está pedindo aqui? De acordo com a figura, a altura do monumento que fica nessa praça em metros vale quanto? Então, nosso objetivo é encontrar aqui essa medida x da altura. Então, em relação a esse ângulo de referência, o que nós temos? Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Tangente de 45 graus. Então, você coloca na ordem primeiro o cateto oposto, depois o cateto adjacente. Olhando aqui nos dados que ele deu, a tangente de 45 graus vale 1. Então, substituindo, vai ficar 1 é igual a x sobre 19. Completa aqui embaixo com 1 e multiplica cruzado. Então, quando você faz essa multiplicação, x vezes 1 vai dar x, e 19 vezes 1 vai dar 19. Então, a altura do monumento está aqui representada na alternativa letra B. Questão número 13. Veja abaixo o desenho que representa o terreno de Mário. Ele irá construir um portão que está indicado pela medida PQ, na figura abaixo, para fechar esse terreno. Qual é a medida em metros do portão PQ? Então, está aqui, PQ eu vou chamar de x, que é a hipotenusa do nosso triângulo. Então, em relação ao ângulo de referência, nós temos o cateto oposto, que está aqui na frente, e a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é o seno. Só conferir lá no Soca à Toa. Seno de 30 graus, cateto oposto, 8, sobre hipotenusa x. Aqui na tabelinha, o seno de 30 graus vale 0,5. Então, substituindo, nós temos 0,5, que é igual a 8 sobre x. Então, aqui você vem, completa com 1 e multiplica cruzado.
0,5 vezes x, 0,5x. 8 vezes 1, 8. Então, para você achar o tamanho desse portão, basta dividir 8 por 0,5. Efetuando essa divisão, você encontra 16 metros. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou a questão número 13. Questão 14, que é a última da lista de exercícios. O Corpo de Bombeiros de uma cidade possui um caminhão multifuncional e autossuficiente que possui uma escada de plataforma giratória para alcançar edifícios com alturas elevadas. Em um treinamento de novos integrantes dessa corporação, um caminhão desse tipo foi posicionado conforme representado aqui na figura abaixo. Nesse treinamento, qual foi a altura H aproximada atingida por essa escada? Olha para o desenho. Ele quer a altura H. Observa aqui o caminhão posicionado e o começo da escada está a 1,5 m do chão. Você já fez um problema parecido com esse? Fez. O problema lá do teodolito. Você também fez mais 2 exemplos usando a altura de uma pessoa. Então, basta você olhar os exercícios anteriores, que são bem parecidos. Então, o que nós precisamos para montar este problema? Observa o seguinte. Olha aqui o nosso triângulo retângulo, que ele não encosta no chão. Então, esse lado aqui eu vou chamar de x. Aqui está o nosso ângulo reto. E aí você vai olhar o seguinte, em relação a 60 graus, o que você tem? Você tem o cateto oposto e você tem o cateto adjacente. Então, cateto oposto com cateto adjacente é a tangente de 60 graus. E a tangente é na ordem, primeiro o cateto oposto, depois o cateto adjacente. E aí na tabela, olha só, veio um erro de digitação. Aqui está escrito tangente de 30 graus. Na verdade, tira aí na sua folhinha esse 30 graus e coloca 60 graus. Então, a tangente de 60 graus vale 1,73. Vamos substituir. 1,73 é igual a x sobre 7,5. Pronto. Vamos completar com 1 e multiplicar cruzado. Fazendo isso, x vezes 1 vai dar x, e 1,73 vezes 7,5. 1,73 vezes 7,5, você vai encontrar 12,97. Então, vamos arredondar aí para 12,98. 12,98. Ele quer um valor aproximado. Agora, lembra, eu não estou querendo o x, eu estou querendo o h. E quem é o h? É o valor que eu encontrei aqui no x, mais a altura dessa escada está ali no carro de bombeiro, que é 1,5. Então, somando 12,98 com 1,5, você vai encontrar 14,5 aproximadamente. Então, se você conseguiu chegar até aqui e marcou a alternativa E, você está de parabéns e chegou ao fim da sua lista de exercícios. Então, um forte abraço e até a próxima.